com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto que é a base desta pré-aula, que nós publicamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Ouçam os comentários breves em áudio das leituras diárias sugeridas na escola, na revista das lições bíblicas, que servem não só de aprimoramento para a aula, mas também de momento devocional, que também nós publicamos no site do portal Escola Dominical. Leiam outros textos de apoio que nós colocamos aí no site do portal Escola Dominical. Se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Cadastre-se no site, o cadastramento é gratuito e o irmão poste ali a sua pergunta. Nós temos visto uma subutilização deste recurso. As pessoas preferem fazer as perguntas no canal do YouTube, mas nós não mais estaremos dispostos a respondê-las, muito provavelmente. Então, se cadastre no portal, na sala dos professores do portal Escola Dominical, e lá o irmão vai poder tirar as suas dúvidas. Acessem as redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, facebook.com/portal Escola Dominical, ou no Twitter, @ebdportal, ou no LinkedIn, onde nós disponibilizamos dezenas de videoaulas, textos de apoio e slides de todas as faixas etárias e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Se tiverem alguma dúvida ainda ou quiserem consolidar o que estudaram durante a semana, acessem a transmissão ao vivo no nosso canal do YouTube da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, às 19 horas, horário de Brasília, onde interativamente o irmão poderá elucidar suas últimas dúvidas. Mas tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical ela apenas se realiza quando a igreja local se reúne. Como diz o pastor Antônio Gilberto, quando o povo do Senhor, na casa do Senhor, se reúne no dia do Senhor para estudar a palavra do Senhor. E hoje estamos finalizando este primeiro trimestre de 2018. Nós estaremos estudando a última lição, porque neste trimestre nós só tivemos 12 domingos, então só tivemos 12 lições. E a lição de hoje é a lição número 12, que tem como título Exortações Finais na Grande Maratona da Fé. Hoje nós iremos estudar os capítulos 12 e 13 da Epístola aos Hebreus. Uma aula um pouco mais extensa, porque são 2 capítulos que nós vamos estudar. O comentarista é o pastor José Gonçalves, presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. O autor aos Hebreus termina o capítulo 11, aquela relação dos heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. Ele mostra aos crentes judeus que não há como eles pensarem em deixar de crer em Cristo e voltar às práticas do judaísmo. Porque os grandes nomes do judaísmo, os nomes que os próprios judeus consideravam como grandes homens de Deus, eles só haviam vencido e agradado a Deus por causa da fé.
eram exemplos de fé. Eles haviam crido na promessa que era Cristo. Por isso, como Abraão, tinham se desprendido das coisas desta vida. Por isso, como Moisés, eles tinham abandonado os tesouros do Egito e tomado o vitupério de Cristo. E tinham sido maltratados, mortos, perseguidos, vivido em circunstâncias humanamente falando indescritivelmente inferiores, porque creram na promessa da redenção. E por isso tinham a posição que tinham, a consideração e o respeito que tinham. E aqueles crentes judeus que haviam visto a realização da promessa não poderiam jamais voltar atrás. E o capítulo 12 começa com esta conclusão do escritor aos Hebreus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Diante de tantas testemunhas, de tantos exemplos de pessoas que triunfaram por causa da fé, todos eles tirados das escrituras hebraicas, ele está falando para crentes judeus. Se vocês querem olhar a Tanar, as escrituras hebraicas, então olhem as escrituras hebraicas. Mas lá existem uma tão grande nuvem de testemunhas que exigem do crente três atitudes. Três atitudes. Diante de tamanhos exemplos, o servo de Deus, ele tem que tomar três atitudes. E é interessante que o escritor aos Hebreus fala aqui dos heróis da fé. Mas o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 15, no versículo 4, ele diz assim: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Daí porque, irmãos, nós precisamos sempre meditar na palavra de Deus. Daí porque, irmãos, nós precisamos sempre aprender da palavra de Deus, frequentar a escola bíblica dominical, ter a nossa meditação devocional diária, ou ir frequentar os cultos de doutrina. Por quê? Porque é pelo ensino das Escrituras que nós adquirimos paciência e consolação e esperança. Não só na galeria dos heróis da fé, mas em todas as Escrituras, que ainda não estavam completas quando o autor aos Hebreus escreveu esta carta. Mas hoje as Escrituras estão completas. E eu e você precisamos ler as Escrituras e ver o que ali está escrito para o nosso ensino que está escrito. E diante deste testemunho das Escrituras, temos de fazer três coisas. Primeiro, deixar o embaraço, todo o embaraço. O que é o embaraço? O embaraço é aquilo que não é pecado, mas pode nos levar a pecar. É aquilo que pode atrapalhar. É interessante isso.
Primeira coisa que o autor aos Hebreus fala é de você deixar o embaraço. Fosse eu, talvez eu tinha escrito, deixe o pecado. Não, eu tenho que primeiro deixar o embaraço, porque o embaraço não é pecado, mas pode me levar ao pecado. É tudo aquilo que pode atrapalhar a minha vida com Deus. Tudo aquilo que pode me levar ao pecado. Isso mostra que nós devemos ter uma atitude de vigilância. Jesus, lá no seu sermão escatológico, segundo Marcos, capítulo 13, versículo 37, ele diz: e as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Preciso ser vigilante, prudente, cauteloso. Tudo aquilo que pode me levar ao pecado, eu devo deixar, abandonar. Por isso que Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. O que não convém é embaraço. Pode, é um peso, é uma carga, é algo que pode me atrapalhar na minha caminhada para o céu. E hoje as pessoas estão muito descuidadas, muito relaxadas e se embaraçando com as coisas desta vida. Paulo diz que ninguém que milita legitimamente se embaraça com as coisas desta vida. E nós estamos facilmente nos embaraçando. E por causa das coisas desta vida, nós deixamos de ter uma vida devocional, deixamos de ter uma frequência aos cultos, momentos de adoração, e isto nos leva ao esfriamento espiritual. Tomemos muito cuidado com isso, irmãos. Deixemos o embaraço, todo o embaraço. Mas não é só o embaraço. Nós também temos de deixar o pecado. E o escritor diz que tão de perto nos rodeia. Irmãos, o pecado sempre está ao nosso redor. E de muito perto. E não nos esqueçamos que vivemos dias em que o pecado está se multiplicando. E foi o que Jesus disse no seu sermão profético. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Porque não há vigilância. E como o pecado está tão de perto, está se multiplicando, o espaço que nós temos está cada vez mais reduzido. Está cada vez mais reduzido. Até chegar ao ponto que não teremos mais espaço aqui. É o dia que Jesus virá buscar a sua igreja. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. E a Bíblia diz ainda, não deis lugar ao diabo. O crente, ele está num lugar privilegiado, protegido. O servo de Deus, ele está nas mãos do Senhor. Lá em João, no capítulo 10, no versículo 27, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Nós estamos na mão de Jesus, é um lugar seguro. O salmista, no Salmo 91, ele disse, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esdras tinha esta noção. Lá no capítulo 8, versículo 31 de Esdras, diz assim, e partimos do rio de Ahava no dia 12 do primeiro mês, para irmos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que
nos armavam ciladas no caminho. Eu tenho que estar na mão de Deus. A mão de Deus tem que estar sobre mim. Eu tenho que estar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Num lugar seguro. Porque se eu estou ali, o maligno não me toca. 1 de João 5:18. 1 de João 5:18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Nós estamos num lugar seguro, mas para eu me conservar, veja bem que aquele que é gerado por Deus conserva-se a si mesmo. Então eu estou no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, na mão de Deus. A mão de Deus está sobre mim. Ninguém me tira da mão de Deus. Mas se eu não deixar o embaraço, nem o pecado, eu saio deste lugar seguro. Deus diz, ninguém toma você da minha mão, mas eu também não te prendo. Eu também não te prendo. Aquele que é gerado de Deus conserva-se a si mesmo. Eu tenho que continuar debaixo da mão de Deus. Eu não posso sair dali. Porque o pecado me rodeia de perto. E o embaraço também pode me levar ao pecado. O embaraço está mais próximo do que o pecado. Porque o embaraço não é pecado. Os irmãos veem como o nosso espaço é muito pequeno. E eu tenho que viver debaixo da mão de Deus, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. E lendo as Escrituras, vendo o exemplo das Escrituras, eu tenho que deixar o embaraço, deixar o pecado que tão de perto me rodeia. Mas tem uma terceira coisa que eu tenho de fazer. Eu tenho de correr com paciência a carreira que me está proposta. O título da nossa lição é muito elucidativo. Ele diz assim: exortações finais na grande maratona da fé. E quando fala em maratona, nós nos lembramos da mais longa prova olímpica, que é a maratona. A maratona, normalmente, é a última prova de uma Olimpíada. É a maratona, aquela corrida de 42 quilômetros. E ela é chamada maratona justamente porque foi o que um soldado grego correu para anunciar a vitória dos gregos sobre os persas na cidade de Maratona. Ele correu até Atenas, 42 quilômetros. E lá chegou, deu a notícia e morreu. A maratona é uma corrida de resistência. Eu tenho que suportar todo cansaço, todas as limitações do corpo. Superar as limitações, o cansaço, para poder chegar até o final. E na maratona, lógico que quem ganha medalha de ouro, de prata, de bronze, mas o importante na maratona não é ganhar, é chegar. É a única prova em que se tenciona chegar. Pode ser o último colocado, mas se ele chegou, ele é um vitorioso. E a nossa vida espiritual é uma maratona. Eu tenho que concorrer com paciência, suportando tudo, aguentando tudo. Assim como o maratonista, ele suporta as dores musculares, o cansaço, o esgotamento, mas ele tem uma proposta. Ele tem que cruzar a linha de chegada. Numa das Olimpíadas ficou um exemplo para todo mundo.
aquela maratonista suíça que chegou torta, mal conseguia andar, mas ela chegou. Quando ela cruzou a linha de chegada, aí ela foi acudida pelos médicos aí, e ficou um exemplo do esporte olímpico. E a vida cristã é esta corrida. É esta corrida. O apóstolo Paulo, ele comparou a vida cristã a uma carreira. Mais uma figura do livro de Hebreus que nós encontramos nas cartas paulinas. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, Paulo fala do atleta cristão. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Porque eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. E lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo escreve isso na sua última carta. A vida cristã é uma carreira, mas é uma corrida de resistência. O que é importante é chegar. Quem chegar levará o prêmio. Então, diante do exemplo dos heróis da fé, os crentes judeus eles deveriam correr com paciência a carreira que lhe estava proposta. Não era voltar para trás, não era parar, era continuar correndo, suportando as perseguições, as adversidades, as aflições, porque o importante era se abster de tudo, deixar o embaraço, o pecado, manter a fé e acabar a carreira. E para isto, eles deviam olhar para o exemplo maior. E mais uma vez aqui, nós vamos ver que Jesus é apresentado como maior e melhor. Ele é maior e melhor do que os heróis da fé. Os heróis da fé alcançaram testemunho de que agradaram a Deus. Mas Jesus, ele é melhor e maior, porque ele também agradou a Deus e ele é o exemplo maior. Por quê? Porque todos aqueles heróis da fé venceram pela fé, ainda que não estavam aperfeiçoados. Veja que no final aqui, no capítulo 11, ele diz assim: todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Tanto os heróis da fé quanto nós temos que ser aperfeiçoados. Apesar de termos fé e os heróis terem tido fé. Por quê? Porque tem alguém melhor. O que é esse melhor? É Jesus, que é o autor e consumador da fé. Por isso que Jesus é maior do que os heróis da fé, que venceram porque creram nele. Mas ele é maior, porque ele é o autor da fé. Foi ele quem gerou a fé. Ele quem criou a fé. E ele é o consumador da fé. Ou seja, é aquele que vai completar a fé. Os heróis da fé morreram sem ver as promessas. Nós já estamos vendo as promessas. Mas quem vai completar, aperfeiçoar tanto aos heróis da fé quanto aos crentes em Cristo, depois da realização da promessa, é Jesus.
E este aperfeiçoamento se dará no dia do arrebatamento da igreja, na glorificação. É aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 13, quando vier o que é perfeito. Eles, sem nós, não serão aperfeiçoados, porque quem aperfeiçoa é Cristo, o autor e consumador da fé. Por isso que Jesus é maior e melhor do que os heróis da fé e do que nós, porque ele é o autor e o consumador da fé. Mas além dele ser o autor e o consumador da fé, ele é o exemplo que nós devemos seguir, porque ele também teve uma carreira. Ele se fez homem para participar das nossas fraquezas. Lembram-se do que o escritor aos Hebreus disse lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 4? E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. E ele nos deixou o exemplo. Qual foi a carreira de Jesus? Que deixou o embaraço, que nunca pecou. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Jesus nos anima. Ele nos traz fé, esperança e ânimo. É o subtítulo do nosso trimestre. Fé, esperança e ânimo. Olhando para Jesus, eu posso chegar até o fim e ser aperfeiçoado. Porque ele nos mostra como ele correu. Como ele correu. Ele correu, em primeiro lugar, suportando a cruz. Estava proposto um gozo para ele. E ele creu. Ele agiu conforme a vontade do Pai. Para chegar à direita de Deus, à direita do Pai, Jesus primeiro suportou a cruz. E o que é suportar a cruz? Suportar a cruz é, em primeiro lugar, o que se chama de vitupério, o que o escritor aos Hebreus chamou de vitupério de Cristo, quando falou de Moisés lá no capítulo 11 de Hebreus. É passar o desprezo, a vergonha, o ódio do mundo. A cruz é o ódio do mundo contra nós. Jesus disse que o mundo nos odiaria porque também o odiou. João capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Suportar a cruz é suportar o ódio do mundo. A oposição do mundo. É o que Jesus também suportou, a contradição dos pecadores contra si mesmo. O mundo é nosso inimigo, porque nós somos inimigos do mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Há uma oposição entre nós e o mundo, porque o mundo está no maligno e nós somos de Deus. Então, Jesus nos deu um exemplo, ele suportou a cruz. A cruz é este ódio do mundo. E além disso, é a missão que foi confiada a Jesus. Jesus veio para morrer na cruz. Nós temos que cumprir a missão que Deus nos dá. Cumprir a tarefa que Deus nos dá, que é pregar o Evangelho, que é viver em santidade, que é cumprir o nosso ministério.
suportar a cruz. Suportar as contradições dos pecadores. Desprezar a afronta. Não querer se vingar, não querer revidar. Não criar amargura, mágoa pelos males que nos fazem. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não ter ódio das pessoas que nos prejudicam, que fazem injustiça conosco, mas querer o bem delas, porque sabemos que não são elas que nos odeiam, mas elas são instrumentos do inimigo das nossas almas. Suportar a cruz, suportar as contradições dos pecadores, desprezar a afronta, e tudo isto fazer para receber o que nos foi prometido. Jesus assentou-se à destra do Pai, no trono do Pai. Mas antes, teve que passar pela cruz, pelas contradições dos pecadores, passar pela afronta, desprezar a afronta. Aí ele chegou ao céu. Tem muito crente querendo chegar ao céu sem passar pela cruz. Não tem como de você, não tem jeito. Você, para chegar ao céu, tem que passar pela cruz. Porque é o caminho que Jesus trilhou e nós devemos seguir as pisadas dele. E eu só posso fazer isso se eu tiver fé, que eu vejo o gozo que me está proposto. Se eu tiver esperança, eu espero o cumprimento das promessas. E se eu tiver amor, porque Jesus disse, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida. Se eu realmente amar a Deus, eu faço a vontade de Deus, porque Jesus disse que quem me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Eu sigo as pisadas do Senhor. Eu sigo o exemplo do Senhor. E então estarei com ele. É o que Jesus prometeu. Ao que vencer, concederei que ele se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Falando em seguida, o autor aos Hebreus, depois que ele fala sobre o exemplo de Jesus, ele vai falar agora sobre a necessidade da disciplina. Ele diz assim, ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. O autor aos Hebreus diz, olha, nem tudo que vocês estão passando é por causa do judeu ou do romano. Algumas das adversidades que vocês estão passando é por causa de vocês mesmos. É correção de Deus. Vocês são filhos de Deus, porque vocês creram em Jesus. Quem crê em Jesus se torna filho de Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Agora nós somos filhos de Deus.
Se somos filhos de Deus, Deus é o nosso Pai. Jesus, quando nos ensinou a orar, já no introito da oração, já nos mostra isso. Pai nosso. E Paulo, escrevendo lá no capítulo 8 de Romanos, diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós estamos submetidos à correção de Deus. Assim como os pais biológicos nos castigam, nos corrigem, querendo o nosso bem, para que nós nos comportemos bem, para que nós tenhamos um bom crescimento, um bom desenvolvimento, da mesma maneira Deus nos corrige, nos repreende, nos castiga, para que nós produzamos fruto de justiça, para que nós cresçamos corretamente, para que nós tenhamos um desenvolvimento espiritual. Talvez o autor aos Hebreus tenha dito, olha, a morte de Tiago e de tantos crentes aí é para vocês acordarem, para vocês não confiarem nas coisas deste mundo, não se prenderem a Israel, a terra prometida, ao templo, porque vocês agora estão salvos e têm que se preocupar com a pátria celeste. Talvez isto tenha vindo para vocês perceberem que já há mais um poucochinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. E realmente, 4 anos depois da escrita desta carta, Jerusalém é destruída, o templo de Jerusalém é destruído, e se cumpre aquilo que Jesus havia dito, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, e não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Eles ainda estavam iludidos com as aparências do judaísmo, que nada mais valia, que nada mais representava para Deus. Eles não tinham que se preocupar com o reino, o restabelecimento do reino, com o reinado do Messias, mas tinham que se preocupar em ser testemunhas de Jesus em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E pregar o evangelho por todo o mundo a toda criatura. Talvez fosse isso uma correção. E o escritor aos Hebreus diz que nós temos de ter necessidade da disciplina. Nós somos filhos, nós não somos bastardos, nós não somos homens e mulheres sem pai. Não, nós temos um pai que é Deus, e Deus corrige a quem ele ama. E por isso nós temos que estar submetidos à disciplina, à repreensão de Deus. O escritor aos Hebreus, ele diz assim, olha, e na verdade toda a correção não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos necessitados por ela. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois estão bastardos e não filhos. Nem tudo o que acontece na nossa vida de ruim é o diabo, é a oposição do mal do mundo, é a carne. Às vezes é Deus nos corrigindo, nos repreendendo, para que nós possamos crescer espiritualmente. A disciplina é necessária para os filhos. E nós ficamos preocupados em ver hoje muitas igrejas locais em que não se fala mais de disciplina, em que se diz, não, deixa que Deus disciplina. Deus disciplina pela igreja. Porque se nós nos amamos uns aos outros, e se tudo que ligarmos na terra será ligado no céu, ou desligado na terra, desligado no céu, nós temos que zelar pela disciplina. Mas além da necessidade da disciplina, o autor aos Hebreus diz que diante
da afirmação de que o justo viverá da fé, nós devemos primeiro seguir o exemplo de Jesus, segundo, submetermos a disciplina, terceiro, precisamos viver em santidade. Diz o escritor aos Hebreus: fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Viver em santidade, viver em santificação, não só para o nosso bem, mas para o bem do irmão que está conosco. Porque eu posso ser um elemento de meio do escândalo. Escândalo é um tropeço. Se eu não viver de acordo com a palavra, se eu não fizer as minhas veredas direitas, se eu não me desviar do caminho da salvação, eu, além de ir para o céu, de continuar caminhando para o céu, de me aproximar cada vez mais de Deus, eu ainda animo o irmão que está ao meu lado a me copiar, a me imitar. Por isso que o apóstolo Paulo dizia lá em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O meu bom testemunho faz bem para mim e para o meu irmão. É por isso que Paulo, no capítulo 14 de Romanos, ele diz que eu não posso escandalizar o irmão. Eu tenho até de deixar de fazer aquilo que não é pecado para não motivar o tropeço do meu irmão. Lá em Romanos, capítulo 14, Paulo fala isso, sobre a tolerância com os fracos. Ele diz assim: não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Capítulo 14 de Romanos, versículo 20. Não posso escandalizar o meu irmão. Por isso eu tenho que seguir a santificação e a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu tenho que ter uma vida de santidade. Os crentes judeus, em vez de pensar em voltar às práticas judaicas, deveriam era se santificar, seguir a santificação, seguir a paz com todos, não ser motivo de escândalo, para que aquele que está fraco na fé não venha cair de vez. Jesus foi bem claro com relação a essa questão de escândalo. É coisa, irmãos, que a gente às vezes não pensa. Nos dias de individualismo que nós estamos vivendo, as pessoas dizem que cada um por si, Deus por todos. Não. Nós somos participantes de um corpo e nós temos que promover a edificação de todos, de todas as juntas e medulas. Olha o que Jesus disse lá em Mateus 18:6. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creia em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. É melhor pegar uma pedra grande, que a mó de azenha, aquela pedra que servia ali para fazer azeite, né? Colocar no pescoço e se jogar no mar. Diz que a morte por afogamento é a pior de todas as mortes. Aqui é uma dupla asfixia, da pedra no pescoço e do afogamento. Mas isso é melhor do que escandalizar um irmão, um pequenino. Tomemos muito cuidado. Muito cuidado. Em vez de pensar em voltar para o judaísmo e causar escândalos, é melhor se santificar, viver em santidade. E continua
dizendo o escritor: não se prive da graça de Deus. O apóstolo Pedro, as últimas palavras que Pedro escreveu na Bíblia dizem assim: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em 2 de Pedro 3 e 18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça. Você tem que crescer na graça e não se privar da graça. A graça de Deus, este favor não merecido. E como é que eu me privo da graça de Deus? Diz o escritor: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muitos se contaminem. Lembra que nós dissemos que temos que desprezar a afronta? Não podemos cultivar mágoas e ressentimentos, porque isso vai fazer brotar uma raiz de amargura em nosso coração e nós vamos não só fazer mal para nós, mas para os nossos irmãos. Iremos contaminar com esta erva daninha da amargura, da mágoa, do ressentimento, da falta de perdão. Iremos contaminar toda a nossa igreja, toda a nossa irmandade. Temos de ser santos, não dar motivo a escândalo, mas também temos de ser perdoadores e não cultivar mágoas nem ressentimentos. E isso acontece se nós nos renunciarmos a nós mesmos. Porque a mágoa e o ressentimento é fruto de um egoísmo, de um individualismo. Quando eu acho que eu fui injustiçado, que eu não devia sofrer isto, que isto não vai ficar assim, eu estou prevalecendo eu em vez de Cristo. Por isso Jesus diz: quem não nega a si mesmo não pode ser meu discípulo. Quem não se renuncia a si mesmo não pode ser meu discípulo. Não se prive da graça de Deus. Deixe de lado as mágoas, os ressentimentos. Peça perdão, libere perdão. E você não causará o mal aos outros. Não causará mal aos outros. Só desta maneira eu posso correr com paciência a carreira que me está proposta. Jesus desprezou a afronta. Lá na cruz ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É esta conduta que nós temos de ter. Mas além de não se privar da graça de Deus, eu preciso ter um gesto contrário ao que teve Esaú. Até agora eu tinha tido exemplos positivos lá na galeria dos heróis da fé. Agora o escritor aos Hebreus ele traz um exemplo negativo. O exemplo de Esaú, que também não é escolhido à toa. Esaú, que deu origem aos Edomitas. Edomitas que se tornaram grandes inimigos de Israel e que se alegraram com a tragédia de Israel. Nesses dias da carta aos Hebreus, os edomitas estavam muito reduzidos. Herodes era edomita. Agripa, segundo o último rei herodiano, já não mais reinava. Havia acabado Edom, no cumprimento do que havia sido profetizado nas Escrituras. E eles tinham insistido. E o escritor aos Hebreus diz: não siga o exemplo de Esaú. Esaú foi profano e fornicário. Nós não podemos ser profanos nem fornicários. Quais foram os dois grandes erros de Esaú?
Gênesis 26 e 34. Gênesis 23, 26 e 34, nós encontramos esse primeiro erro de Esaú. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri Eteu, e a Basemate, filha de Elon Eteu. Fornicário. Esaú era o primogênito de Jacó, o herdeiro natural da promessa de Abraão. Mas quando ele fez 40 anos, ele se casa com duas mulheres da terra de Canaã, duas mulheres etéias. Ele não segurou a concupiscência da carne. Seu desejo carnal falou mais alto do que a promessa de Abraão. Ele sabia que seu pai tinha buscado uma mulher lá da parentela em Padã Arã, porque não podia haver mistura da semente de Abraão com os moradores de Canaã, porque os moradores de Canaã seriam destruídos e a terra dada à nação de Abraão. Esaú não se conteve e ainda já casa com duas mulheres. Isaac era monógamo. Abraão também tinha sido monógamo. Cumpriam a vontade de Deus. Esaú é bígamo. Assume os costumes dos moradores de Canaã. Ele foi fornicário. Ele não suportou a carne. E o escritor aos Hebreus diz para os crentes judeus: não façam como Esaú. Não sucumbam à concupiscência da carne. Por causa do sofrimento, da perseguição, abandonar a Cristo para ter privilégios humanos e carnais. Mas Esaú também foi profano. Lá em Gênesis 25, 31 e 30 a 34. Todos nós conhecemos esta passagem. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. Este comeu, bebeu e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Ser profano é não dar valor às coisas espirituais, às coisas de Deus. É se guiar única e exclusivamente pelos seus instintos, pelas coisas desta vida. É ter uma visão horizontal desta vida. É não dar valor nenhum às coisas de Deus. Os crentes judeus estavam abandonando o acesso ao céu, a salvação eterna, por momentos de calmaria na vida política, social e econômica da Judeia. Estavam trocando a vida eterna por momentos passageiros e temporários de paz no mundo, que nem estava em paz, porque havia uma tensão que acabou gerando a guerra entre judeus e romanos. E muitos hoje fazem a mesma coisa. Por minutos de prazer, por meses ou anos de fama, por uma posse temporária de riquezas, abrem mão da salvação em Jesus Cristo, do acesso ao trono da graça, da presença do Espírito Santo em nós.
Tomemos cuidado, irmãos. Não podemos ser fornicários nem profanos, como foi Esaú. E o escritor aos Hebreus volta mais uma vez a uma comparação entre a aliança da lei e a aliança de Cristo. Ele lembra do encontro entre Deus e Israel no Sinai. Aquele encontro que já falamos em lições passadas, onde o povo falhou, fracassou, onde o povo teve medo. E o escritor aos Hebreus diz, olha, no encontro de Deus com o Sinai, houve fogo, escuridão, trevas, tempestade, sonido da trombeta, voz das palavras, o que deixou o povo apavorado. Tanto que eles fugiram, não aguardaram o sonido longo da buzina para subirem ao monte, porque era apavorante e terrível o cenário. O monte pegando fogo, a terra tremendo, a voz de Deus falando, relâmpagos, trovões, tempestade. O povo ficou tremendo e assombrado, disse o escritor aos Hebreus. Mas nós não chegamos ao Monte Sinai, diz ele. Nós, quando cremos em Jesus, nós chegamos a Jerusalém Celeste, que é o nosso alvo. Nós nos achegamos ao trono da graça, ao céu, porque agora nós temos livre acesso ao céu. Não é o Monte Sinai que o pastor Alderino Nelson Rocha diz que era um tabernáculo natural. Não. Nós agora nos chegamos diretamente ao céu. Façamos parte agora da Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos que estão inscritos no céu. Temos como mediador Jesus e não os anjos que trouxeram a lei a Moisés. Entramos no céu pelo sangue inocente que tira o pecado do mundo e não recebemos a aspersão de sangues de animais. Não é muito mais terrível pensar em largar e abandonar a Jerusalém Celeste do que o Monte Sinai? Não estaremos em piores lençóis do que os israelitas que retrocederam e não subiram ao monte? Porque ao não subir ao monte, Deus prometeu um outro profeta como Moisés. Mas agora que nós rejeitarmos a este outro profeta, não haverá a quem recorrermos. Porque o nosso Deus, diz o escritor aos Hebreus, é um fogo consumidor. Mas continua o escritor aos Hebreus fazendo algumas advertências aos crentes judeus. Depois de dizer que nós temos que seguir o exemplo de Jesus, depois de dizer que nós devemos aceitar a correção de Deus, seguir a santificação, não ser fornicário nem profano como Esaú, o escritor aos Hebreus diz, olha, vocês permaneçam na caridade fraternal. Continuem amando uns aos outros, ajudando uns aos outros. Ele havia elogiado os crentes judeus. Os crentes judeus pelo seu amor fraternal. Olha o que ele diz lá em Hebreus 10 e 33. 10 e 34. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente.
Eles se compadeciam dos presos. Eles iam visitar os crentes judeus presos por causa das perseguições. Então eles tinham que permanecer na caridade fraternal. Irmãos, nós não podemos servir a Deus sozinhos. Nós temos que nos amar uns aos outros. Este amor ao próximo, principalmente aos domésticos da fé, é uma característica do servo de Deus. Não podemos ser individualistas nem egoístas. A característica do servo de Deus é precisamente estarmos uns amando uns aos outros. Olha o que está escrito aqui em João, capítulo 13, versículo 35. João 13, 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como é que eu identifico alguém como discípulo de Jesus? Se ele tem amor fraternal, se ele ama o seu irmão. E João, ele é bem claro, se eu digo que amo a Deus e não amo o meu irmão, eu sou mentiroso. Eu sou uma fraude. Eu sou um hipócrita. Olha o que diz João, 1 João 4,7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Não tem como. Eles já amavam os irmãos. E o escritor aos Hebreus diz para que eles permanecessem amando os irmãos. Em segundo lugar, nesse capítulo 13, ele diz para que se eles não se esquecessem da hospitalidade. Porque não sabendo, alguns hospedaram anjos. Ele faz alusão aqui certamente a Abraão, que acolheu aqueles viajantes sem saber que eram 2 anjos e o Senhor. E naquele tempo a hospitalidade era a marca, o toque. Né? Não tinha hotel, os crentes sendo perseguidos tinham que ir ao encontro de outros crentes em outros lugares e se hospedarem com estes crentes para fugir da perseguição. E o escritor aos Hebreus diz que eles não deveriam deixar de ser hospitaleiros. Nós também temos que ser hospitaleiros, irmãos. Acolher as pessoas. Isso falta muito hoje. Muitas igrejas, as pessoas entram e saem, e as pessoas nem a paz do Senhor dão para elas. Sejamos acolhedores. Isso é uma característica do servo de Deus. No mundo hoje tão excludente, a igreja não pode excluir as pessoas. Deve incluí-las. Incluir as pessoas, não o pecado. Outro conselho que é dado pelo escritor aos Hebreus diz respeito ao se lembrar dos presos, como se estivesses presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Aquela experiência que eles tinham de ser excluídos da sociedade, seja por judeus, seja por romanos, deveria fazer com que eles fossem inclusivos. Assim como Jesus foi ao encontro das camadas excluídas da sociedade, as meretrizes, os publicanos, os doentes, os leprosos. Eles deveriam ir ao encontro das camadas desprezadas da sociedade. Para usar aqui uma expressão do atual chefe da Igreja Romana, o Papa Francisco, das periferias existenciais da sociedade. Devemos ir ao encontro nas periferias existenciais da sociedade. Os moradores de rua, os presos, os quimiodependentes, eles precisam ser alcançados pelo Evangelho. Lembremos-nos deles.
ao invés de pensar no nosso umbigo, como muitos têm feito, e como aqueles crentes judeus estavam a fazer, querendo até abandonar a fé em Cristo, para terem uma melhor posição na sociedade. Outro conselho importante que é dado pelo escritor aos Hebreus em dias de apostasia é venerar o matrimônio e o leito sem mácula. Porque os que se dão à prostituição aos adúlteros, Deus os julgará. É a defesa da família, da moralidade bíblica. Nós devemos defender a família, o casamento, o leito sem mácula. Não podemos tolerar o adultério, sabendo que todas estas coisas Deus julga diretamente. Porque a família é o ambiente criado por Deus para ele se manifestar. Devemos ser defensores da família. Já naquela época, aquele povo que estava em dias de apostasia era concitado a venerar o matrimônio e o leito sem mácula. Nós devemos fazer isto hoje. É muito triste vermos o divórcio banalizado em nossas igrejas locais. Em alguns lugares é até hoje proibido advertir a pessoa de que ela está em adultério público e contínuo. Porque se alguém se divorcia fora dos casos bíblicos e casa novamente, está em adultério. É o que Jesus ensina. Quem repudia sua mulher e casa com outra adultera, a não ser por causa da prostituição. Mas hoje já não se pode falar em alguns lugares. Será disciplinado quem falar. São os dias difíceis em que estamos a viver. Banalizou-se isso. Mas o escritor aos Hebreus diz: venerado seja entre vós o matrimônio e o leito sem mácula. Outra conduta que é aconselhada pelo autor aos Hebreus: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Muitos crentes judeus talvez estavam preocupados com sua vida patrimonial diante de uma perseguição. Os romanos tomando os impostos, oprimindo com os impostos. Os judeus, algumas facções, como os zelotes, tomando os bens para financiar a guerra ou a guerrilha que estavam a fazer. A proximidade de uma guerra fazendo com que aqueles crentes judeus mal vistos por judeus ou romanos tivessem os seus bens tomados. Mas no passado, eles tinham deixado que se tomassem os seus bens. Eu já li aqui em Hebreus 10 e 34. E não tinham feito caso disso. E nos dias de hoje não é difícil, não é diferente. Porque há muitos que são materialistas. Aliás, existe uma teologia, que é a teologia da prosperidade, que é a teologia da ganância, que ensina as pessoas a serem gananciosas em nome de Jesus. Porque elas querem amealhar bens. Tomemos cuidado, irmãos. Sejam nossos costumes sem avareza, contentando-nos com o que temos, pois tudo o que está aqui é passageiro. É passageiro. Não ajuntemos tesouros na terra, mas tesouros no céu. Foi o que Jesus nos ensinou. Ele diz que o seu discípulo, ele tem esse comportamento. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.
Mas o autor aos Hebreus continua dizendo, olha, vocês devem também se lembrar dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Provavelmente o autor aos Hebreus estava falando de Tiago e de todos aqueles que haviam sido mortos há pouco tempo. Ao invés de, por causa da morte, do martírio, das lideranças, eles voltarem ao judaísmo para salvarem a própria pele, deveriam seguir o exemplo deles e também morrerem pela fé se fosse necessário. E aqui nós temos uma advertência à liderança. A liderança deve ser exemplo. Há muitos ministros que dizem, não olhem para mim, olhem para Jesus. Mas o mesmo escritor que disse, olhando para Jesus, disse, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Eu tenho que olhar para Jesus, mas eu também tenho que olhar para o líder. E o líder tem que saber que ele tem que ser exemplo dos fiéis. Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, ele disse que esta era a responsabilidade dele. Ele diz assim, 1 Timóteo 4,12, ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Ser o exemplo dos fiéis. Você tem sido o exemplo dos fiéis? Meu caro pastor, meu caro ministro, meu caro líder de departamento, meu caro professor da escola dominical. Mas prossigamos. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram os que a eles se entregaram. Não abandonem a fé em Cristo, a doutrina cristã, para voltar à lei. Não vão ao judaísmo. Isso é tão atual hoje, porque quantos crentes estão abandonando a fé simples em Cristo para adotar práticas judaizantes, guardando o sábado, celebrando festa dos tabernáculos, colocando símbolos judaicos, indo a templos de Salomão, usando vestimentas sacerdotais. A lei só aponta o pecado, a lei é inferior à graça. Por que voltarmos a estas coisas? Diz o escritor, nós temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Nós temos livre acesso a Deus, aos céus, pelo sangue de Cristo. Nós cercamos a mesa do Senhor. Para que voltar às práticas da lei? Para que voltar aos sacrifícios que não podem tirar o pecado? Mas façamos como Jesus. Saiamos fora do arraial. Porque Jesus fora da cidade derramou o seu sangue e tirou o pecado do mundo. Saiamos ao mundo. Levemos o vitupério de Cristo. E busquemos a cidade permanente e não a temporária. Jerusalém ainda estava em pé. Em crise, mas em pé. Mas não demoraria muito. E o que Jesus disse iria acontecer. Não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada.
Busquemos a cidade futura, não os bens desta vida. Levemos o vitupério de Cristo, o ódio do mundo. Pouco importa. Estevão foi apedrejado, mas os céus estavam abertos para ele. E o Filho do Homem em pé, à mão direita do Pai, o esperando. Os nossos sacrifícios são outros. Diz o escritor aos Hebreus que o nosso sacrifício deve ser o sacrifício de louvor, o fruto dos lábios que confessam o seu nome, a beneficência e a comunicação. Na lei havia os sacrifícios, as ofertas de paz, que eram de louvor a Deus, gratidão a Deus, e havia os sacrifícios pelo pecado. Nós não precisamos mais fazer sacrifícios pelo pecado, porque Jesus já se sacrificou, o único sacrifício perfeito que tirou o pecado do mundo. Deus espera de nós agora apenas as ofertas de gratidão, que não é dinheiro não. As ofertas de gratidão são primeiro sacrifício de louvor, o fruto dos lábios que confessam o seu nome, o meu testemunho, eu ter um coração purificado, a lei de Deus no meu coração, e eu louvo a Deus e o meu louvor agrada a Deus, e não é só cantar. O sacrifício de louvor é o bom testemunho que faz com que as pessoas glorifiquem a Deus. A beneficência, que é fazer bem. Eu faço bem às pessoas. E a comunicação, que é ajudar os outros, ter comunhão com os outros. Comunicação é a ação de ser comum, fazer bem ao outro. Estar em comunhão com os outros. São com esses sacrifícios que Deus se agrada. Os crentes judeus não tinham que voltar a matar novilhos lá no templo de Jerusalém. Não, eles deveriam ter um fruto dos lábios que confessam o nome de Deus, ter beneficência e ter comunicação. E deveriam também obedecer aos pastores. Muito provavelmente, por causa da morte de Tiago e de algumas lideranças, assumiram novos pastores que estavam tendo dificuldade com os crentes judeus, porque eles estavam querendo voltar à lei. E certamente aqueles homens de Deus estavam querendo que eles continuassem servindo a Deus. E o escritor aos Hebreus diz: obedeçam aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Obedecer aos pastores não tem nada a ver com cobertura apostólica, com autoridade suprema de quem está na liderança, porque ele é ministro de Deus. Mas nós devemos obedecer à autoridade e ao governo na igreja. E os pastores têm que saber que vão dar conta do rebanho. Lembrar que eles estão ali para apacentar o rebanho de Deus e não para ter domínio sobre eles, como diz o apóstolo Pedro. Lá em Pedro, 1 de Pedro, capítulo 5. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Depois de ter feito essas exortações, o autor aos Hebreus, mostrando que confiava naqueles crentes, pede oração para eles. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais,
para que o mais depressa vos seja restituído. Apesar de todas as advertências, o autor aos Hebreus confia naqueles crentes. Sabe que eles eram justos ainda, pelo menos. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. E ele pede, olha, orem por mim. Porque eu tenho uma boa consciência, eu me porto honestamente. Ou seja, eu tenho autoridade para exigir este comportamento de vocês. Eu não sou daquela turma, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Como eram os escribas e fariseus, a quem aqueles crentes queriam voltar a se submeter. Mas, que interessante. O autor aos Hebreus se dizia inocente, pediu oração para que ele fosse restituído. Portanto, este autor estava preso. E antes tinha estado com os judeus. Quem é que tinha estado preso e agora estava na Itália? Não será ele o autor da carta? E aí ele finaliza dizendo: o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Nesta conclusão, depois vem as saudações. Nesta conclusão, o autor aos Hebreus lembra, primeiro, que Jesus Cristo ressuscitou e é prova de que o seu sangue é o sangue do concerto eterno. Que Jesus Cristo é o grande pastor das ovelhas e que só Jesus Cristo nos aperfeiçoa em toda boa obra e que só em Cristo nós podemos fazer a vontade de Deus e agradar a Deus. Eles nunca poderiam sair da presença de Cristo ou abandonar a Cristo se quisessem agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. A Epístola aos Hebreus é um tratado que nos mostra que Jesus Cristo é maior e melhor e que não há como agradarmos a Deus a não ser por Jesus. Os nossos dias são tão difíceis quanto os dias da carta aos Hebreus. E Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como está escrito em Hebreus 13:8, continua sendo aquele que pode nos levar para o céu. E, portanto, jamais podemos deixá-lo. Amém.